Esse devocional já vai sair mais tarde, me perdoem, mas foi por uma justa causa. Bom, você já parou para pensar, e eu tenho certeza que quase todos sim, já pararam, não só para pensar, mas para questionar. Nossa, aceitei Jesus, mas eu continuo pecando, eu continuo tendo pensamentos, né, complicados. Ei, você não é o único. Aliás, não existe exceção para isso, tá? O fato de nós termos aceitado Jesus, o Espírito Santo vem habitar a gente, nós teremos força, nós teremos graça para nós podermos fugir do pecado, como uma brasa quando bate no nosso braço, a gente bate para que ela não nos queime profundamente, não é mesmo? O próprio Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. O que ele fez? Ele se apoiou na palavra, sabe? Ele declarou a palavra. E é assim que a gente vai fazer. Quando vier um pensamento ruim, quando vier um sentimento, sabe? Quando me vem um sentimento, alguma coisa negativa, algum desconforto, eu me pergunto, olha, o que está acontecendo? De onde que está vindo isso? O que antecede um sentimento é um pensamento. Às vezes não é imediato, mas está lá guardado. E às vezes ele vem à tona, aquele sentimento, por um sentimento, um pensamento gerou um sentimento, e esse sentimento ficou lá guardado, ficou não resolvido. Não levei à luz do Senhor, já levei, mas ainda não consegui resolver. E aquilo me incomoda, sabe? Mas então a tentação, Jesus, na oração do Pai Nosso, ele fala, né? Não nos deixeis cair em tentação. Cair na tentação, mas ele disse que ela não viria. Então ela virá, mas é diferente, porque nós somos incomodados, nós estamos sensíveis ao Espírito Santo. Então quando eu vou colocar alguma roupa, nossa, eu sou incomodada imediatamente. Quando eu falo alguma coisa, quando eu ando em desamor, quando vem o orgulho, quando vem a vaidade, porque tudo isso vem, sabe? Eu perco a paz. E eu glorifico a Deus. Eu fico brava comigo mesmo? Fico. Mas no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Foi isso que Jesus nos disse. Então a nossa caminhada de santificação, que é esse processo de nos tornarmos semelhantes a Cristo, ele vai durar, ele vai continuar. E tudo aquilo em que nós não fomos trabalhados ainda, que nós não amadurecemos, Deus tem toda a paciência, todo o amor do mundo, sabe? Para cuidar de nós. Por vezes nós não compreendemos o processo, né? O tempo também que isso acontece, mas acontece. É nós permanecermos, nós prevalecermos, sabe, ali lutando na presença dele. Não sermos guiados pelos nossos sentimentos. Eu não estou com vontade de orar. Não dê confiança à sua vontade de não orar. A sua preguiça, a minha preguiça. Ah, eu quero fazer outra coisa mais legal, sabe? Ah, eu quero, correr, fazer outra coisa. É da carne, mas eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que ter perseverança, sabe? Então a carne, ela vai estar sempre assim combatendo, procurando as coisas mais confortáveis, as coisas mais legais. Mas essas coisas não nos trarão a plenitude de paz, de alegria. Elas são efêmeras, elas passam rapidamente. Nós só encontramos essa alegria, essa plenitude na presença de Jesus. Deus tem as melhores coisas para nos dar. E de todas as coisas melhores que ele tem para nos dar, é nós estarmos na presença dele, sabe? Porque aí nós não vamos cobrar nada de ninguém, nós não vamos gerar expectativas exageradas. E ainda que geremos expectativas pequenas e quando elas não se realizam, nós nos realizamos na presença de Deus. Ele nos enche, ele nos preenche, nos tornamos pessoas bem legais, que não estamos aí para cobrar telefonema de ninguém. Ah, meu filho, minha filha, você não ligou para mim. Ah, você esqueceu meu aniversário. Olha, nós não nos tornamos totalmente blindados. Nós não deixamos de ter sentimentos. Mas os sentimentos não vão determinar o nosso estado emocional. Eles podem até entrar um pouquinho, dar uma olhadinha na barra da nossa saia, na barra da nossa manga, né? Mas a gente vai lá, ou tira, bota para secar. Depende da nossa maturidade. E vamos caminhando, amados, de fé em fé, de glória em glória, acreditando sempre que Deus tem o melhor para nós. E Ele tem prazer na nossa maturidade, no nosso equilíbrio emocional, no nosso crescimento espiritual. O nosso crescimento espiritual, a nossa
formação espiritual, sabe? Ela vem de como nós vemos a Cristo. Como que você vê a Cristo? Nossa, minha maneira de ver a Cristo mudou e ela continua mudando, ela continua crescendo. E aí eu preciso permitir que o Espírito Santo trabalhe em mim para formar Cristo em mim. Cristo em nós. Tem um hino que fala isso, sabe? A revelação que eu tenho de Cristo, como ele se revela a mim. É assim que eu vou me tornar, porque isso é promessa dele, tá? E outra coisa, dom é poder. Ele me dá dons, sabe? Mas caráter, né? O fruto, né? A gente vai ver no caráter. Os frutos eu tenho que produzir. Eu já vi pessoas serem batizadas no Espírito, né? Falar em línguas. Falou pouco, porque se falar muito não tem como. Não ser purificado, tá? Não tem como. Não tem como. É como matemática. 2 e 2 são 4 e ponto. Se você for batizado, se você ora, o primeiro trabalho que o Espírito Santo faz, dessa língua sobrenatural, é o Espírito de Deus orando em nós, é a nossa purificação, é a nossa correção, para posteriormente nós andarmos nos dons, que é poder. Mas é preciso ter maturidade, sabe? Preciso ter equilíbrio. Eu, como eu estava dizendo, eu já vi pessoas que foram batizadas. Eu me lembro que eu estava num evento, numa coisa, até num retiro de carnaval. Eu preguei nesse retiro, tudo mais, para os jovens. E aí um jovem lá, né? E ele caiu no chão. Ah, tudo bem, nós não vamos julgar ninguém, nada. Mas eu vi a caminhada dele ali, né? O comportamento dele. E aí eu precisei de um copo d'água. Amados, pasmem. Ele não me deu, não quis me dar o copo d'água. Eu parei e comecei a... O que ele estava fazendo? Aquilo ali é emocional, aquilo ali não é, não. Porque a gente vai ver o fruto, os frutos, tá? Quais são os frutos do Espírito? Paciência, o amor. O amor é o fruto maior, porque do amor saem todos os outros frutos. É a grande árvore, tá? Vem a paciência, vem a obediência, vem a bondade, vem o perdão. Se você fala, né? Por isso que muita gente rejeita. Muita gente não quer acreditar. Sabe? Eu estudei isso lá na academia da faculdade, né? Quando as pessoas estavam falando em língua, mas não estavam produzindo frutos, os outros falaram, não acredito nisso não. Mas invalidaram o dom por causa do testemunho ruim de outras pessoas. Então, é necessário que nós produzamos frutos, tá? Porque não adianta. Tem pessoas que, né, elas têm o poder, aí elas recebem tudo isso, mas elas não têm maturidade. Elas vão andar na carne. A carne, senhora de nós, é um desastre. Vai produzir muita coisa ruim, tá? Agora, quando a carne é nossa serva, ela produz bênção, sabe? E só Deus nos conhece na profundidade. Eu lutei, eu ainda luto. Eu não tenho que esconder isso de vocês. E eu entendo por que eu lutei e por que eu ainda luto, né? Tive muitas rejeições, como todo mundo tem. Fui invalidada, né? Porque nós não escolhemos. E mesmo aquele que nasce num lar aí evangélico que acolhe, ele vai ter as lutas dele. Menos. Mas nós que não nascemos, passaremos por muitas coisas. E eu passei. E a rejeição, a invalidação, o meu valor como pessoa, ele foi muito abalado. Então eu vivi muito tempo querendo mostrar que fazia, que acontecia. E eu ainda trouxe isso para minha vida adulta, para minha vida com Jesus. De querer provar, de querer mostrar. Isso tudo porque a criança ferida ainda gritava por valor, sabe? Sendo que o meu valor, ele é revelado em Cristo. É o meu relacionamento com ele, sabe? Foi acho que no devocional anterior. Falar de Deus e falar com Deus. O que me faz crescer mais? Falar com Deus. Porque dali eu vou sair abastecida, como um carro que para num posto de gasolina para se abastecer. Eu vou falar com Deus, eu vou receber de Deus tudo que eu preciso, para depois eu falar de Deus. Porque se eu estiver só falando de Deus, eu posso cair no ativismo. Eu caio na fuga, na ocupação de não me ouvir. Porque os meus sentimentos, as minhas emoções ainda adoecidas, fazem barulho, me trazem desconforto. Então, para eu fugir disso aí, eu saio por aí, eu tô ocupado demais, eu vou aqui, eu vou ali, eu faço, aconteço, para Deus, sabe? Mas no fundo, eu estou ignorante e eu estou sendo uma fugitiva. Eu quero fugir de me encarar, de deixar que Deus trabalhe em mim,
que ele me liberte, que ele me cure. Como todo mundo, né? Somos pessoas comuns, estamos todos na mesma viagem, como dizem, né, Márcio? Hoje eu costumo anotar, não. Hoje eu fiz umas anotaçõezinhas aqui, sabe? Pra não esquecer, porque a gente acaba esquecendo, né? Gravei um reel, tá? E tá com essa roupa aqui, falando, né, que nós não podemos justificar nossas falhas. Muitos justificam. Ah, eu sou assim porque meu pai fez isso, foi assado, sou revoltado mesmo. Eita! Epa! Santa ignorância. Péssimo prejuízo, né? Não é santo prejuízo, não. Prejuízo não é assim. Porque a essência da minha identidade, daquilo que eu vou ser, ela não pode estar na dependência, submetida ao controle do que a vida me ofereceu de desastre. Daquilo que deveria ser melhor, mas não foi. Porque nós vivemos num mundo imperfeito que jaz no maligno. O meu pai não foi capaz de me dar muitas coisas, muito menos a minha mãe. Porque nem conheciam a Cristo na essência daquilo que é saudável. Era uma prática religiosa, adoecida. Então, sabe, é imaturidade eu ficar cobrando das pessoas. Não! Deus nos dá a oportunidade de nós crescermos e darmos para eles, como eu pude dar para o meu pai no final da vida. Eu pedia tanta salvação do meu pai. E quando veio a Covid, quando veio aquilo tudo, ele não pôde mais ficar sozinho, porque ele estava bem debilitado. Meus pais são separados. Com que filha que você quer ficar, Paulinho? Marisa. Porque eu já era aposentada, né? Minha irmã, outra irmã, né? Os pais, né? Às vezes os filhos são mais os homens, né? São mais assim, ó, sei lá. A gente é que acolhe mais a mulher, né? E ele foi morar comigo. E nesse tempo eu tive a oportunidade de ministrar para o meu pai, de orar com meu pai todos os dias, sabe? De dizer para ele o quanto eu amava, de mostrar-lhe a palavra. E ele foi mudando, eu vi a transformação muito perto da partida dele, como ele tinha mudado, sabe? E ele não era brincadeira não, hein? Ele era bravo, ele me fazia muitas vezes assim, sabe? Empregada dele ali, ele me humilhava. Nosso Deus, ele aprontou muito comigo. Eu chorava, mas eu orava, eu entendia, sabe? Deus me dava, em Deus, a graça dele me dava força. Teve dia que eu explodi, teve dia que eu peguei a garrafa PET vazia, eu dei um susto em todo mundo, eu tava muito sobrecarregada. Ele tinha as comorbidades dele, ele não queria usar fralda, ele fazia tudo na roupa. Olha, amados, não tô falando isso para poder manchar a memória dele, não. Eu tô falando isso porque eu sei que Deus me dá, não tô desonrando ele aqui, não, de jeito nenhum. Eu sou muito orgulho bom de Deus. Grata a Deus por ter me ajudado, me dado a condição de levá-lo, sabe, a Cristo, entregá-lo. E Deus nos revelou que ele realmente teve a salvação. Mas olha, devido, né, à dificuldade dele, o tumor na cabeça que ele teve, ele perdeu, né, confundindo as coisas, ele botava tudo da geladeira para fora de madrugada, as mãos sujas de fezes, nossa, tudo que eu ia tocar tinha fezes, eu exalava aquele cheiro de urina, de fezes. Minha filha e meu neto falavam, mãe, ninguém gosta de ficar perto de você, porque eu entrava pro quarto dele, e a gente sabe o que é fezes de um idoso, ainda mais para quem já tinha operado, né? Ele tinha o intestino encurtado porque ele tirou um tumor e tirou um câncer. Mas Deus curou ele. Mas ainda assim, né? E aí, devido ao tumor na cabeça, comprimindo, fechando, ele perdia os movimentos, ele caía, ele se machucava. No entanto, foi um tombo que levou ele para o hospital no final da Covid, né? Já tinha vacinado, mas ele pegou a Covid lá e acabou morrendo de Covid. Mas a falência dos órgãos. Mas foi tudo quando eu olho para trás, né? Aquela dor pesada passou. Eu sou muito grata a Deus. Então eu tô falando isso para vocês, sabe? Que a essência da nossa identidade, sabe, é da nossa paternidade em Deus, sendo filhos de Deus, não dos nossos pais. Porque, como eu falei, eu tive que ser mãe do meu pai. Tinha hora que eu me sentia mãe, muitas vezes. Quando ele entrava nos delírios, então, meu Deus, eu falei, tá me vendo como mãe dele. Ele perdeu essa mãezinha com 3 aninhos, ficou chorando, esperando a volta dele. Meu Deus, como me doía, sabe? Agora ele tá me vendo como esposa. Olha, tá pensando que eu sou esposa dele. Filha, era raro. Mas ainda assim ele desempenhou um papel legal. Ele era carinhoso, tinha essas coisas todas, mas ele tinha um lado afetuoso e tudo mais. E eu ficava com esse cheiro, porque eu entrava pro quarto dele, fechava a porta e ficava ali jogando com ele. A gente jogava cartas e todo dia eu jogava com ele. Todo dia praticamente jogava com ele. E eu acostumei com o cheiro, eu já nem sentia mais. A princípio eu respirava pela boca, mas depois
Porque eu fazia tudo que eu podia para lavar a roupa dele, para tirar, mas o cheiro era impregnado. Até hoje eu tenho alguma coisa dele aqui, de lençol, que ainda tem o cheiro dele. E ele morreu em 2022, vai fazer 3 anos. É incrível, né, amados? Mas eu tô dizendo isso pra você. Quanto mais eu conheço meu Pai do céu, sabe? Eu me torno uma imagem e semelhança dele. Porque esse é o propósito da minha existência. Eu mais sou capacitada para amar, porque a maior marca dele é o amor. E ele quer que nós carreguemos essa marca, amados. Então amemos. E quando a tentação vier, ele vai nos tirar. É nós não acalentarmos o pecado, não darmos comida para o pecado. Eu falei da brasa. A brasa bate, eu vou deixar a brasa entrar aqui, ou eu vou espalmar a brasa para que ela não me queime. Assim é o pecado, sabe? Então, é uma escolha minha. O livre-arbítrio que Deus nos deu nos leva a essa escolha. E nos dá a condição de nós nos livrarmos do pecado pela graça dele. A graça não é só para salvação. Ela é porque a salvação também virá com a minha escolha. A minha salvação precisa ser trabalhada dia a dia. Tá lá em Filipenses 2, 12, 13. Com temor e com tremor. Mas na minha força eu não consigo. Eu preciso da graça que me capacita a andar em santidade. Amém? Então não vamos acalentar o pecado. Não vamos procurar justificar. O meu líder da igreja que eu faço parte, ele fala assim: quem é bom em desculpas, não é bom em mais nada. Não vai fazer mais nada, vai viver desculpando, sabe? Nós não fomos feitos para isso, amados. Então vamos procurar, sabe? A verdade sobre a nossa paternidade, sabe? Em Deus. Quanto mais eu conheço meu Pai do céu, mais eu posso revelá-lo. Porque para isso ele me chamou, repito. Amém? Antes de você desligar aí, curta, compartilhe com seus grupos aí, sabe? Coloca no seu status. Você está ajudando, sabe? Não é por mim, amados. É pela palavra de Deus, sabe? E todas as vezes, né? Que nós nos sentimos desconfortáveis e incomodados pelo Espírito. Glória a Deus, agradeçamos e busquemos. Senhor, me ajuda a ir além de mim mesmo, ir para ti, viver por ti. Então vai lá, curta, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nesse momento que eu tô aqui, Deus. Eu não sei em que tempo essa pessoa que tá do outro lado, ela vai ouvir essa palavra, Deus. Uma coisa eu sei, que a sua palavra, ela não tem validade. Ela é sempre atual e ela é poderosa. Então eu te peço, Deus, que o Senhor liberte, que o Senhor leve a salvação a essa pessoa que me ouve, ó Deus. Se essa pessoa já te aceitou, mas nós todos precisamos crescer, ó Pai. Que essa palavra seja abençoadora, Pai. Abrindo portas de cativeiros, ó Pai. Indo a escombros, ó Pai, das nossas memórias emocionais que nos tornam por vezes cativos, escravos, ó Deus, infelizes, vivendo aquém daquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, que é vida plena, que é paz, que é alegria em Ti, Deus. Então, Deus, em nome de Jesus, eu ministro sobre essa pessoa, amado, estenda suas mãos, coloca uma mão no coração, estenda a outra, Deus. Eu profetizo sobre a vida dela, Deus. Eu ministro cura, Deus. Eu ministro libertação sobre essa vida não vale, ó Deus. Prisões emocionais, prisões espirituais, ó Pai. O inimigo já foi derrotado pela sua palavra, Deus. Que ela seja liberta, que ela seja curada, Senhor. Que ela cresça, Deus, em graça, dia após dia, Deus. Até que alcancemos a estatura que o Senhor tem proposta para nós, ó Deus, que é plenitude de vida. Se você está afastado de Jesus, se alguma coisa te aborreceu na sua igreja, é natural, já me aborreci muito. Mas nós não nos afastemos de Cristo. Procura outra igreja, que Deus te indique, ore, sabe? Há muita igreja séria. O inimigo não está comandando, não. Ele já foi derrotado na cruz. Mas ele usa pessoas adoentadas emocionalmente, que precisam ser validadas, que estão cheias de orgulho. São infelizes, amados. Mas você está ouvindo essa palavra aqui agora. Então, está sendo liberto. Já foi liberto. Toma posse. Toma atitude. Sabe? Porque a fé, ela vem da palavra de Deus, mas ela precisa das nossas atitudes, das nossas decisões. Sabe? E de ação. Oração. Ore, mas haja. Amém? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Estamos combinados assim. Eu oro por você, mas você também ora por mim, por favor.